Bom dia, Marcos, saudações rubro-negras, uma satisfação mais uma vez participar desse seu programa de tão gabarito, de tão grande audiência e tendo a oportunidade de levar temas da área da saúde do idoso para todos os ouvintes, internautas, telespectadores. Ontem nós tivemos o Dia Mundial do Combate ao Câncer, né? E a gente sempre diz aqui no programa que receber a notícia de que você está com câncer, antigamente era quase uma sentença, era uma sentença de morte, né? E hoje as pessoas estão convivendo com isso com mais naturalidade. Na terceira idade, por exemplo, é mais difícil um idoso, ele receber uma notícia como essa? Veja bem, Marcos, varia muito de pessoa para pessoa, né? O diagnóstico de câncer, ele é um diagnóstico que ainda causa muito medo, ainda causa muito, deixa as pessoas assustadas, mas as pessoas mais idosas, e a gente sabe que 60% dos diagnósticos de doença neoplásica de câncer, eles são dados na terceira idade. O idoso, ele tem essa maior vulnerabilidade, maior suscetibilidade de ter câncer em virtude do seu processo de envelhecimento. Ele está sempre dividindo suas células, multiplicando e reparando, e em uma dessas divisões celulares a célula começa a se multiplicar, se dividir desordenadamente e caracteriza o que a gente chama de câncer. Então, em virtude da espera de ser mais comum o aparecimento do câncer no indivíduo de terceira idade, teoricamente a receptividade ela é mais esperada, não que seja aceita. Todos passam por aquela fase de negação, depois de aceitação e por aí vai, mas em virtude dessa incidência ser maior nos idosos, eles têm um cérebro mais resiliente, mais experiente. A terceira idade não é só coisa ruim, né? A gente também adquire experiência, adquire como lidar com situações adversas, adquire como lidar com problemas, e o câncer, uma notícia de câncer, na teoria, ela pode ser mais aceita, assim vamos dizer, mais digerida, de forma a não causar tantos transtornos psicológicos, geralmente, no paciente. Agora, quanto mais cedo ele foi identificado, foi diagnosticado, a chance de cura ela é maior? Um dos pilares, assim, do que guia a oncogeriatria, que não é uma especialidade médica, na verdade o trabalho em parceria da oncologia, do pessoal que trabalha com câncer, com a geriatria, que tem mais habilidade com pacientes críticos, com pacientes idosos. Então, o que a gente também trabalha é nessa parte de prevenção. A avaliação geriátrica, a consulta com o geriatra, ela também passa por essa parte preventiva. A gente previne não só doenças cardiovasculares, como AVC, como infarto, como trombose em outros lugares. A gente não só previne doenças outras, a gente previne fundamentalmente o câncer. Quando o paciente passa na consulta, na geriatria, para fazer um check-up, para fazer um screening de alguma coisa, é o screening de doenças neoplásicas e outras doenças. Então a gente faz a orientação da prevenção primária, de alimentação. Isso todo mundo deve saber, aqueles alimentos que causam mais câncer: enlatados, defumados, produtos com agrotóxicos e por aí vai. O próprio cigarro causa muito câncer. Essa é a prevenção primária, mas tem a prevenção secundária. As pessoas que têm um histórico familiar de câncer, elas devem ser investigadas, a depender do local de onde for o câncer, com maior, não diria intensidade, mas com maior eficácia. Você tem que rastrear idades mais jovens. Por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama na família, a mamografia dela, se for parente de primeiro grau, ela tem que ser feita em idades mais jovens. Então, esse rastreio, desde mamografia, pedir exame da próstata, pedir colonoscopia, pedir tomografia de tórax em pacientes pensando nesses tumores, faz parte da consulta, visando
fundamentalmente isso que você falou, detectar precoce. A gente, na prevenção secundária, a gente se antecipa a doença. Detectar precoce, a gente trata precoce, o risco desse câncer não ter invadido outras estruturas é muito maior. Então a pessoa detecta precoce, trata precoce. Por isso que tem que se fazer os exames de rastreio oncológico, fundamentalmente nos idosos, porque eles são a população que estão sob um risco maior de desenvolver uma neoplasia. Agora, qual é a idade ideal para se fazer esses exames? Como eu falei, depende da história familiar do paciente. Se ele não tem nenhuma história familiar, tem idades que certos exames são necessários. Por exemplo, o câncer de próstata, ele começa com 40, 45 anos, a depender do manual, da orientação, da diretriz do país. Ele começa a ser bem cedo. O câncer de intestino, a gente começa com 50 anos, faz uma colonoscopia. O câncer de estômago, se tem história familiar, você tem que fazer, independente da faixa etária, você tem que fazer, se for parente de primeiro grau, você tem que fazer a endoscopia e tratar, se for o caso, o H. pylori, ou ficar conservadoramente fazendo exames de rotina. No caso do pulmão, o paciente fumante, a gente, se ele tem uma carga tabágica alta, a gente considera mais de 30 cigarros maços ano, isso é um cálculo que a gente faz, e ele tem fuma, ou ele parou há menos de 15 anos, a gente recomenda fazer uma tomografia. E aqueles exames de preventivo ginecológico, as pessoas fazem em idade reprodutiva, já desde jovem começou a ter idade, ter vida sexual, tem que fazer o preventivo, o Papa Nicolau. Outros exames são menos, eu diria, orientados de rastreio. Tem alguns tumores que a gente não sai rastreando, tumor de pâncreas, tumor de fígado, tumor de rim, tumor de cérebro, tumor de coração, a gente não sai rastreando para todo mundo, desde que não tenha história familiar, desde que não tenha um sintoma ou um sinal que sugira que a gente deva fazer um exame. Então, essa detecção precoce depende muito do exame, e a faixa etária vai variar de cada tumor. Se for próstata, mais cedo, mama, mais cedo também, se for intestino, 50 anos, e pulmão, mais uma faixa etária. Tireoide, a gente praticamente não rastreia para todo mundo. Agora, uma outra pergunta seria até quando, né? Não adianta também a gente sair fazendo o exame de rastreio para detectar um câncer numa pessoa que tem uma vida muito limitada. Você não vai se beneficiar ela com tratamento. E é aí que entra a avaliação geriátrica, né? A gente chama de avaliação geriátrica ampla, onde a gente consegue estratificar que paciente é esse. Se ele é um paciente muito vulnerável, se ele é pouco vulnerável, pouco frágil, ou se ele é um paciente rígido que tem condições de submeter a um tratamento, se vale a pena o tratamento. Então, é uma avaliação multidimensional, Marcos. Ela tem várias dimensões. Você avalia a capacidade nutricional, você avalia a capacidade do indivíduo funcionar, com perguntas simples, se ele consegue ir ao banheiro, se ele consegue tomar um banho sozinho, se ele consegue se alimentar só. Avaliação do humor, a gente pergunta sobre depressão, sobre ansiedade, vê a memória. A gente sabe que o paciente que tem demência, a gente tem que pensar bem antes de tomar uma medida de uma cirurgia, por exemplo, num câncer, porque ele tem ali uma estimativa de vida baixa. Então a gente investiga isso, como eu falei anteriormente, capacidade funcional, e vai juntando todas essas dimensões e dando um diagnóstico clínico funcional, para dizer ao oncologista ou cirurgião oncológico que paciente ele vai propor ou não a terapia, e deixar a família ciente. Então, deixar a família ciente de como o paciente está é fundamental, de qual paciente vai se tratar. Então, essa questão de até quando depende muito da funcionalidade dessa avaliação clínico-funcional. Eu sempre digo que tem idoso com 90 anos que vai viver aí mais 10 ou 15 anos, né?
Então, e tem gente com 60 em estados comórbidos, acamados, que sofreu um AVC, que não vale mais a pena. Você não as famílias às vezes no primeiro momento não entendem esse conceito de não valer a pena, entende, não, vamos até as últimas consequências, mas na verdade você vai estar gerando mais sofrimento. E um sofrimento em vão, que você sabe que não vai durar tanto tempo. Que seria uma outra temática de cuidados paliativos, que a gente num outro programa poderia tratar, que faz parte também dessa junção da oncogeriatria, paliar o paciente. Mas saber qual é o paciente, saber a estimativa de vida, saber o que é que ele vai ganhar ou vai perder, isso é um estudo que é feito antes do paciente se submeter a qualquer tratamento. O tratamento do câncer na pessoa idosa, ele segue o mesmo ritmo da pessoa mais jovem, por exemplo, ou é diferenciado? Não, ele segue, em termos de proposta terapêutica oncológica, segue o mesmo risco, o mesmo rito, né? Ele, se for cirurgia, a cirurgia para o jovem, para o idoso é a mesma, se for quimioterapia é a mesma de um para outro, então o rito é o mesmo. Agora, o paciente é diferente, mas a terapêutica ela é feita para tratar a doença, né? Então não há diferença para adulto e jovem na terapêutica. O que há diferença é que o paciente que vai receber o tratamento, ele é mais vulnerável ou menos vulnerável. Ele é mais frágil ou menos frágil. Ele pode evoluir com uma complicação X ou Y, e é aí que vai se decidir. Mas a proposta de tratamento não diferencia, não. Qual é o tipo de câncer mais comum na terceira idade? Na verdade, independente da idade, o tipo de câncer mais comum, tirando os cânceres de pele, na mulher a mama, no homem é a próstata, né? Então são esses dois cânceres que dominam a terceira idade. Aí depois vem os cânceres de pulmão, vem os cânceres de intestino, vem os cânceres de tireoide, vem outros cânceres, mas mama e próstata são os mais comuns. E o idoso, por exemplo, ele acaba sendo mais resistente ao tratamento do que a pessoa mais jovem ou não? Não, Marcos Dantas, eu até não tenho assim uma propriedade para falar em níveis estatísticos. Eu, na verdade, não sei se ele tem uma resistência maior ou não em números estatísticos, mas o idoso ele pondera, principalmente aquele idoso lúcido, que ele tem ainda capacidade de gerir a sua própria vida, ele é quem decide a vida dele. Então, ele pondera-se, ele, muitas vezes essas reflexões que a gente está fazendo aqui, de valer a pena, de não valer, ele já faz sozinho e ele decide ou não. Conversa, lógico, com debate com a família e tudo, mas essa questão de aceitar ou não, por vezes, na maioria das vezes, é por essa questão dele estar ciente que talvez não faça sentido. É bem verdade que muitos deles, quando recebem a notícia, abrem um quadro de tristeza, de um episódio depressivo, eles não ficam com humor, e para tomar uma decisão a gente tem que estar com o humor equilibrado. Então, se eles não tiverem, se eles estando com o humor equilibrado, estando com o humor sem problemas, sim, eles vão às vezes tomar decisões que não é o que a medicina quer, não é o que a família deseja, mas é uma decisão dele. Inclusive a gente escuta muito falar, fulano se entregou à doença, né? Fulano entregou os pontos. Isso vai muito de acordo com essa questão, por exemplo, dessa percepção que o idoso tem de decidir realmente se vale a pena ou não fazer o tratamento? Quando o fulano se entrega os pontos, é quando a gente diz que ele entrou num grau de depressão que não consegue mais nem pensar sobre a própria vida. Ele está num estágio de depressão tão grande que ele prefere deixar aquilo para lá e não ter esperanças. Aí seria uma questão patológica da gente abordar o paciente nessa. É muito comum, muito frequente o aparecimento de depressão em pacientes que têm diagnóstico ou que estão em tratamento para tumor, e muitos deles necessitam de terapia, de tratamento com medicamento ou com apoio psicológico. Então, para exatamente não entregar os pontos, porque é fundamental o paciente estar motivado, ter uma mentalidade positiva de que vai dar certo, porque aí sim a literatura
mostra o benefício do paciente motivado e do não motivado. O desfecho no motivado é bem melhor do que. Então, cabe a gente deixar ele motivado, nem que seja com medicamento. Tem pergunta chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belisa. Doutor Belisa, eu queria saber, porque eu tenho uma tia que tem 97 anos, ela não anda mais, está acamada. Só que tem uns dias que ela passa 2 dias com 2 noites, faz aquela zoada, chamando pela mãe, pelo pai, batendo palma. Se tem algum medicamento que a pessoa possa comprar, ou tem que consultar a um geriatra. E aí, doutor Belisa? Agradecer a pergunta. Um paciente típico da geriatria, muito idoso, do grupo dos nonagenários, quase centenários. A incidência de demência nessa faixa etária, de demência das mais variadas, a mais comum, a demência de Alzheimer, é muito frequente. Então, o que é que pode estar acontecendo? Esse paciente tem uma demência e ele está evoluindo com sintomas psicológicos e comportamentais, principalmente sintomas comportamentais da demência. Ele está se agitando, ela falou que ela fica inquieta. Então, o que é que tem que se fazer? Procurar realmente o profissional, procurar o especialista para poder manejar. A ideia não é muitas vezes voltar a memória dele, deixar ele lúcido de novo, é fazer com que ele consiga conviver sem dar esse trabalho, sem dar essa questão de comprometer, colocar em risco a vida dele e a de quem está cuidando. Então, vale muito a pena passar pelo profissional para a gente poder tratar esses sintomas comportamentais. Não tem assim um remedinho que eu possa dizer por telefone, não. É avaliar, graduar essa demência, ver que sintomas estão. Isso é muito frequente, é o dia a dia do consultório, do ambulatório da geriatria, esse paciente com demência tendo essas alterações comportamentais. A gente tem observado, eu acho que a gente poderia até tratar isso nos próximos programas, muitos idosos desaparecendo, saindo de casa, se perdendo. Pessoas que estão nessa situação de demência são propícias a esse tipo de situação? Pronto. Um dos sintomas comportamentais é a perambulação. O paciente que tem demência avançada e não está controlada, não está tratada, ele tende a querer fugir de casa. Ou ele a família não observou ainda que ele tem demência e ele teoricamente independente, ele anda pela rua e se perde, né? Mas na maioria das vezes é um sintoma chamado de perambulação. Ajustando-se o tratamento da demência e tratando esse sintoma em especial, a gente consegue fazer com que o paciente não tente fugir ou que a família, sabendo que ele tem Alzheimer, tenha mais cuidado de, por exemplo, botar uma identificação no braço dele, de orientar todas as pessoas na rua onde ele mora, no bairro, nas vizinhanças, se vir ele levá-lo para casa. Mas por que que isso está acontecendo, Marcos? Porque a população está envelhecendo, a demência é uma doença que tem como principal fator de risco a idade. Quando a gente envelhece, uma das doenças que aparece é a demência, é o Alzheimer, e à medida que vai aumentando o número de idosos, vai aumentando a quantidade de pessoas com demências, vai aumentando casos de pacientes com demência, com pacientes com Alzheimer perdidos, por causa que talvez as famílias ainda estejam em fase de preparação ou o paciente não está acompanhado um profissional. Doutor Belisa, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser.